Fala galera, Sargento Rock 1967, começando a gravar o nosso Nós Nerdcast número 27. Mais um Nós Nerdcast de apresentação e hoje apresentando para vocês a nossa voz feminina, Raquel Asakawa. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, oi todo mundo. Raquel que faz cosplay, participa de eventos culturais ligados a nerdices, games, livros, cinema, que também vai chegar com uma responsabilidade pesada no Nós Nerds, que é de falar da Sony. Olha, até vou te falar bem sincera que parei aqui minha jogatina no Final Fantasy XIV no meu PS4 pra participar aqui, tá? Tá vendo aí, galera? Ela joga mesmo. E o legal, gente, é que assim, como vocês sabem, até agora, embora a gente tenha convidado várias pessoas que tivessem um PlayStation para participar com a gente, não rolou. E agora a Raquel aceita essa bronca. E ela entra com 3 papéis. Olha só que responsabilidade, né? Muita responsa na casa, hein? Vai ser a voz feminina, que essa bando de voz de macho aqui, brincadeira, né? Testosterona que tinha nesse podcast é triste. Vai ser a voz da Sony, todo mundo tem Xbox, e vai falar de cosplay também, que vai ser uma coisa diferente que a gente com o tempo vai ver como a gente vai encaminhar o cosplay no Nós Nerds. Mas vamos começar, como diz o outro, pelo princípio. Raquel, depois que você foi puxada de dentro da sua mãe, recebeu aquele tapinha na bunda, como você entrou em contato com as nerdices? Nossa, bem cedo, porque logo eu sou depois filha caçula. Olha, pouco depois, viu? Porque como, né, eu sou a única mulher da casa, na verdade, eu tenho 2 irmãos mais velhos. E meu pai e minha mãe sempre foram muito antenados, ou muita coisa de cultura pop, né? De filmes, minha mãe é muito fã de Jornada nas Estrelas, de Guerra nas Estrelas também. E meu pai era um super leitor na época de Lucky Luke, Tintin e vários outros quadrinhos, então eu já tinha contato com isso desde muito pequena. Então eu fui me alfabetizando com quadrinhos na minha casa, e de contato com videogame, meus irmãos tinham Atari, então eu acho que, sei lá, eu tinha 2 anos e eu já estava lá destruindo joysticks, porque afinal quem nunca destruiu um joystick do Atari, né, vamos ser sinceros. Já jogando assim, Pitfall e jogando boxe e enduro e tantas outras coisas. Mas começou daí foi pra Atari, foi pro Master System, que foi pro Mega Drive, que foi pra tantas outras coisas e aí leitura de quadrinho também passou pra... E aí vai. Calma que a gente tem muito tempo pra falar. Tem muito tempo pra falar. Aqui é o Nós Nerdcast, não é Jornal Nacional, que tem meia horinha e tem que falar em 2 tempos. Legal, começou bem mais cedo. Quase que não foi ali depois do tapinha, mas foi cedo, né? Sim. Uma coisa legal, como você falou que seus irmãos já jogavam, seu pai ali, você alfabetizada com quadrinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quase comum a todo mundo que fala essa frase. Turma da Mônica? Li Turma da Mônica, mas pouco, por incrível que pareça. Eu lia mais, eu acho que Peanuts, né, que é a turma do Charlie Brown, do Snoopy. Mas era muita coisa também que foi herdada dos meus pais, então tinha muita Asterix, Príncipe Valente... E por aí, Turma da Mônica eu lia um pouquinho, assim. Certo, então é que na verdade você já tinha um ciclo de leitura ali já organizado. Já tinha preferências e gostos, não era uma coisa comprada de repente até pra você. Já estava em casa, né? Isso. Aí você tava falando que você começou a destruir controles, e destruir controle de Atari é muito comum, realmente quem não jogou... Decathlon nunca destruiu um controle. Exatamente. Aquilo era feito para destruir o controle, né? Uma grande jogada. Essa semana eu joguei Killer Instinct, e eu vou dizer, é outro para destruir controle. Nossa. Chega uma hora que você tá amassando o botão que você não sabe o que você tá fazendo, né? Principalmente eu, que não sei jogar jogo de luta. Eu sou meio assim quando eu jogo ainda, por exemplo, a maioria dos jogos 3D de luta, tipo Tekken, os antigos Virtua Fighter, que são mais controles, né? A, B, B, A, não sei o que, põe pra frente e pra trás, não é o Shoryuken, não é o Hadouken, então eu vou muito no Smash Buttons, assim, quando eu jogo esses tipos, assim, então eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Vamos destruir os nossos controles. Seus irmãos são quantos anos mais velhos?
Bem mais velhos. Eu sou a rapa do tacho, como diz minha mãe. Um é 6 anos e o outro é 9 anos mais velho. Eles pelo menos não te tratavam como crianças chatas, né? Que criança ali com aquela mesma idade tem aquela do é meu. Não, ele sempre foi muito tranquilo. O mais velho até não era muito de jogar, assim, umas coisinhas ele acompanhava. Por exemplo, ele gostava muito de California Games e Streets of Rage. Uhum. Mas o do meio sempre muito presencial, assim. Daí tava sempre contigo ali jogando, curtindo com você. Isso. Então era bem comum. De início, assim, quando a gente era criança, era mais isso. Aí depois, quando passou para as demais gerações, aí os jogos foram mudando também. Gran Turismo, que é paixão nacional, assim, lá em casa. Jogos de carro. Exatamente. Mas, diga uma coisa. Mudando um pouco o foco dos consoles, dos jogos, né? Pra gente falar em outras coisas. HQ você já disse, né? Nessa época você estava lá curtindo o Príncipe Valente. Talvez, como você mesmo falou, as literaturas do seu pai, né? Que ele acompanhava. Isso. Uhum. Mas TV e cinema, talvez mais TV, né? Porque quando a gente é pequenininho, a gente vai no cinema ver alguma coisa, a gente está sendo levado, né? Não é porque a gente quer, mas a TV é o que a gente gosta. Então, assim, cinema teve muita influência também, assim, explicando de uma forma muito simples a mecânica, né, da minha família. Quando eu tinha 7 anos de idade, estava estreando no cinema Exterminador do Futuro 2. E isso foi o programa de matinê mãe e filha assistir Exterminador do Futuro 2 no cinema. Então, eu vim daí. Então, eu lembro de criança, de assistir na TV, era Thundercats. Eu assistia muita programação da Manchete, que tinha, né, Flashman, Changeman, Jaspion, Cybercops. Cybercops era meu tokusatsu favorito da época. E daí, depois eu fui... lembrei que agora, que era muito importante, She-Ra, gente. She-Ra fez parte da minha infância, assim. She-Ra. Em decisões importantes da minha infância, por exemplo. Aquelas coisinhas de escola, né? Sempre tem um menino que morde, os coleguinhas e tudo. Aí um dia eu fui sorteada pra ser mordida pelo moleque. Aí o dia seguinte era sexta-feira do brinquedo, eu minha espadinha da She-Ra. Depois desse dia ele nunca mais mordeu ninguém. Então She-Ra pra mim foi uma figura muito importante. eu acho que ele levou uma espadada da She-Ra, mas eu só acho. Várias. Eu tive sorte também que eu morava em Belo Horizonte, eu sou mineira, né? Eu sou de BH. E lá eu tive a oportunidade de ter TV a cabo desde muito cedo. Então eu assisti muito o desenho do Charlie Brown. Eu assisti a programação Nickelodeon toda, e antes até mesmo dela ter sido trazida para o Brasil. Então a gente assistia tudo legendado pelo Multishow na época. E Cartoon Network também teve muita presença. Então eu assisti, eu adorava os Top Cats. Eu assisti, isso ajudou pra caramba também pra aprender inglês desde criança, assim, de já me familiarizar com a língua. Então videogame e televisão, assim. Então eu assistia Josie and the Pussycats, Centurions. Como eu já falei, SWAT Cats, que é um dos meus favoritos. Várias coisas assim dessa época aí. Aí veio depois Fox Kids, e aí eles tinham a versão americana dessa banda, dos Power Rangers. Tinha Biker Mice from Mars, que veio como os Ratos Motoqueiros de Marte, que eu amo também. Então, desses desenhos assim, participei de muita coisa. E aí, de seriados, eu assistia o Jornada nas Estrelas, né, o Star Trek, desde da época do William Shatner, do Leonard Nimoy, e depois pro TNG, que é o The Next Generation, com o Capitão Picard, a Diana Troy, que eu adoro, né? Capitão Picard, pra quem não sabe, o Professor Xavier. Professor Xavier, isso. Então, que inclusive é a minha série favorita do Star Trek, é a Nova Geração. E disso também pegando VHS, e depois lançando aquelas edições cada vez com extras de Star Wars, né? Então, da minha família tinha os VHS antigos, aí depois tinha os VHS, eu lembro que era uma caixa preta estendida, aí depois lançaram outra linha de VHS que tinham as cenas do Jabba the Hutt feitas por computador, e aí eles começaram a lançar DVD, e assim, né, minha família, todo mundo muito trouxa, né, porque lança uma versão nova e a gente compra de novo. Assim vai perpetuando a coleção, né. Legal que você olha na estante e tem um monte
de coisa, né? O cara fala, nossa, isso tudo é Star Wars. É aquele ali, aqueles 3 ali, aqueles 4 ali, aqueles 5, são a mesma coisa, tá? É só música. Aquele ali tem 3 minutos de extra. Aquele ali tem não sei o que. Então... Eu tava esses dias procurando na internet pra ver o que teria de diferente no X-Men Dias do Futuro Esquecido, no filme, né? A participação da vampira. Aí eu descobri que era uma cena, assim. No mais era uma cena que ela participaria. Eu falei assim, tá brincando comigo que o cara fez todo um bafafá pra lançar especial pra uma cena. E eu sou muito mixed feelings com a vampira na parte toda dos filmes, porque... Tu gosta do personagem? Os desenhos do X-Men também foi sensacional, né? Aquela época ali que saiu e tudo, e aquela música de abertura era incrível, então eu sou super fã de X-Men. E aí quando saíram os filmes, a vampira era a minha favorita da equipe, e ela era uma pessoa completamente irreconhecível, assim, no filme, né? Transformaram ela numa... Será uma mistura do que seria Jubileu com alguma outra coisa que eu não sei o que é, mas que no final não é a vampira. Então, eu fiquei meio... de assistir aquilo ali. Mas adorei, por exemplo, o Patrick Stewart, né? Que é o Capitão Picard. Ele ficou sensacional de Charles Xavier. Eu gostei muito do Hugh Jackman de Wolverine, apesar de ele ser um Wolverine de 2 metros de altura, ele ficou muito bem no papel. Teve coisas bem legais, assim, então gostei bastante. Ele tem as feições do Wolverine. Mas ele não tem a altura de Wolverine, né? Também você tem um cara daquele porte e tudo com 1,60 m de altura, é um pouco complicado, né? Mas tem o Hugh Jackman, tem o Stallone que tem 1,70 m. Verdade. Mas eu acho que eles não teriam tanto a atuação, assim. Isso é uma das coisas que eu gostei bastante do Hugh Jackman, assim. Ele tem... O que é legal do Hugh Jackman é porque, na verdade, ele é um ator com formação de musical, né? Sim. E ele tem uma sinergia, assim, pra atuar como Wolverine, que eu acho sensacional. Não só questão de aparência, mas a maneira como ele age, os gritos e tudo. Eu achei que foi uma boa escolha. Eu gosto do Hugh Jackman como nosso carcaju aí, como o pessoal gosta de falar. Que os outros não nos ouçam, mas ele é mais ator. Sim. Eu gosto muito do Van Damme, eu gosto muito do Stallone, mas eles são os típicos heróis de ação. E os filmes que eles fazem são todos de ação. O Hugh Jackman vamos dizer que ele, num quesito de atuação, ele é mais completo, né? Ele é mais complexo também, né? Ele tem desde romance, a comédia romântica, aos musicais, muita coisa assim. É como você pegar, né? Enfim, são 2 patamares diferentes, vamos dizer assim. Exato. Enquanto filme dos X-Men, eu senti desde o primeiro, embora eu goste dos filmes dos X-Men, é que eles foram filmes feitos para comportar a equipe original e comportar logo de saída, né? E comportar a equipe mais que já não é nem a mais recente, mas na época ali a mais atuante, que seria Tempestade, Wolverine, Noturno. Quem lê os X-Men quer dizer, quem lê desde o início, eu acho muito difícil você achar quem esteja nos escutando que conheça isso tudo. Até uma questão de idade, né? Tem isso. Eu comecei cedo, na época dos desenhos no Brasil, e isso a gente estava pegando aqui. Lembrando que o Brasil tinha na época ainda um atraso de mais ou menos 4 anos em relação aos Estados Unidos. Então, enquanto nos Estados Unidos estava rolando Equipe Azul e Equipe Dourada, aqui no Brasil tava Saída de Genosha, os Mutoides, que era o Gambit salvando a Tempestade, ela ainda com aquele moicano e aquela aparência ainda mais adolescente, né? Então, isso é uma coisa que pouca gente lembra, eu acho. E aí eu já tava falando de coisa bem mais velha, né? Tava falando do que eu não li original, óbvio, né? Porque até eu era novo. Ou, na verdade, eu acho que X-Men é de 63. Não. É de 69, eu acho. É no final, do meio pro final da década de 60, mas eu tinha nascido basicamente nessa época. E não lia. A equipe original, né? Que seria
Ciclope, Jean Grey, Anjo, Fera e Homem de Gelo. O Fera que não era azul, né? E o Bob... a primeira formação, né? A primeira formação, sim. E o Bob que tinha aquela coisa de boneco de neve, né? Isso, gente, era muito engraçado. Era muito estranho aquilo. E aí tudo isso veio se modificando com o tempo. Dizem alguns que os X-Men são a equipe mais zoada cronologicamente falando, até nos quadrinhos. Agora começou, não sei se você já viu, começou Legião no FX. Eu ainda não assisti. Quero tirar uma tarde pra olhar isso direitinho. Tem um amigo meu que me falou essa semana e ele tá, tipo, desesperado. Você tem que assistir. Inclusive, o apelido dele é Gambit, então... Isso mostra bastante, né? É meio parcial, né, a tendência dele. Eu vi o primeiro capítulo, o primeiro episódio, né, da série... Mas não vai chegar perto, obviamente, do Legião do quadrinho, porque o Legião do quadrinho... Primeiro que o Legião do quadrinho não era o mocinho, né? É bom que as pessoas tenham essa visão. E era aquela... Ele foi não só o visual dele, né? Mas ele trouxe um conceito literalmente punk pra história, né? E isso traduzia bastante da maneira como ele era, até o fato dele, os poderes dele, né? Aquela questão de controle que ele tinha era bem diferente. Isso eu tô curiosa pra saber como que eles vão encaixar o Legião dentro dessa mitologia, né, desse Cinematic Universe aí que o pessoal chama. Eu não sei nem se vai rolar, porque é Fox, né, tá dentro dos canais da Fox. Eu não sei se a Fox vai fazer isso, se vai levar ele pros filmes dos X-Men, ou se ela já fez um acordo com a Marvel para jogar ele no universo do cinema da Marvel. Bom, de qualquer forma, o que muita gente já falou e torce é pra Fox fazer a mesma coisa que a Sony, né? Fica com os direitos do filme, mas deixa a Marvel fazer, tomar conta. Por favor, né? Eu acho, eu brinco que a Marvel teria todo o direito de processar a Fox por danos morais e exigir a franquia dos X-Men de volta. É verdade, não só os X-Men, né? Também tem o Quarteto Fantástico, né? Também tá com a Fox, né? Tanto que, né, eles praticamente dissolveram o quarteto também dos quadrinhos depois disso, né? E a Marvel, infelizmente, ela com a Fox a coisa não tá andando bem, né? Porque... Eu acho que nunca andou, eu tenho essa impressão, assim, a Fox comprou porque era o estúdio que tava com grana e a Marvel tava desesperada por dinheiro e eles não prestaram muita atenção no contrato que eles escreveram, assim, eu tenho essa teoria, porque nada justifica... as coisas que a Fox fez, como por exemplo o Deadpool aparecendo no terceiro filme dos X-Men, que é o Baraka do Mortal Kombat, né, vamos ser sinceros. E as coisas mirabolantes ali aí de repente você tem a Emma Frost, que é a irmã da Silver Fox, da história do Wolverine. Como assim? Eu lembro no cinema as coisas acontecendo e eu tenho um seríssimo problema que eu sou muito espontâneo. Então, às vezes, acontece um negócio absurdo desse no cinema e eu falava, mas isso tá errado! E o pessoal rachando de rir assim do meu lado. Eu, falei alto. Tem aquelas coisas que a gente começa a ver no filme e como leitor, fã, a gente olha e sacode a cabeça e fala assim, não fizeram isso. Eles não mudaram isso. Isso também, né? É o pior, né? Que não é só mudar uma coisa, é mudar uma coisa a mais. Já basta ter feito a salada na hora de construir a equipe, beleza, porque não vamos contar uma história de 20 anos, 40 anos em 3 filmes. Vamos fazer logo daqui. Beleza, bacana, não tem problema nenhum. Eu aceito. Vamos fazer a versão Ultimate. Bacana. Vamos tentar, pelo menos, ser um pouquinho coerentes com algumas histórias, né? Para não fazer a coisa desandar para um lado, desandar para o outro. Acho que é por isso que eu gosto tanto do desenho dos anos 90. Ele foca mais na equipe azul, mas tinha uns cameos, né, dos outros personagens. E apesar deles terem escrito histórias baseadas em alguma coisa né, real dos quadrinhos, eu achei uma adaptação de roteiro muito, muito inteligente, muito sucinta e que envolve o público da mesma forma. E era bem próximo do quadrinho, né? Tinha coisas ali que andavam lado a lado, praticamente. Sim. Depois do envolvimento, por exemplo, eu lembro quando teve aquela parte, quando o Bishop
entra na equipe, que é aquele lance do pessoal achando que o Gambit seria o assassino, e eles fizeram a versão do desenho, e na verdade estava rolando uma outra história nos quadrinhos na época. Isso foi bem legal, assim, essas tomadas que eles fizeram. E por falar em X-Men, tem uma série do X-Men que também fez muito sucesso, que é o X-Men Evolution. Eu chamava de X-Men Barrados no Baile. Uma boa definição. Que é uma adaptação que, vamos dizer que ela fica intermediária entre do 616 e o Ultimate. 616, para quem não sabe o que eu tô falando, 616 é o universo dos personagens da Marvel, tá, gente? Alô? Chama de universo padrão, assim. Eles chamam no quadrinho às vezes de 616, 616, para não ser Terra 1. Então ele ficava ali meio que a misturar aquela coisa a equipe se formou com alguns mais velhos, né? Outros mais novos, e dá pra fazer essa montagem e não tem aquela pegada violenta, né? Forte do Ultimate. Realmente eles têm uma coisa mais teen, mais barrados no baile. Que era historinhas na escola e eles aprendendo a usar os poderes. Então era muito direcionado para esse público mesmo, né? Era a tomada da Marvel em trazer um público adolescente em consumir mais quadrinhos, né? Então você vê muito, como eu posso dizer, o direcionamento das séries, né? Igual hoje, por exemplo, você tem aqueles... Não é Marvel Super Heroes que chama, mas é aquela versão meio SD, meio bonecão, assim, que tem o Thor, que tem o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América. Eu sei qual é. Nota-se que ali é uma pegada... Squad. Isso, muito obrigada. Então é uma pegada muito mais voltada para crianças, para eles começarem a consumir o universo Marvel ali, agora que tá amalgamado Disney e tudo mais, né? Então você vê claramente assim o que é na época o que a editora estava tentando pegar de público, né? Então o Evolution foi super assim focado mesmo, adolescente, assim, principalmente aquele lance escola adolescente americana, né? High school, tudo. O Heroes Up, a Super Hero Squad. Heroes Up! Eu tive o contato aqui, assim, depois de... Não vi na TV, achei um dia na internet e eu olhei, que é isso? Aí eu olhei e vi que era uma pegada mais infantil, né? Que não é tão infantil assim, porque... Basicamente são as mesmas histórias que eles vão contando, claro que adaptadas para o modelo, né? Não tem aquela pegada de muito forte, os vilões são meio bobinhos, os heróis são meio engraçadinhos e tal, tem umas referências cômicas a cada personagem, mas dá uma pegada legal, uma coisa que não é, assim, pra mim foi uma coisa de ver o herói de uma maneira mais relaxada. A estética é mais infantilizada, vamos dizer dessa forma, mas o roteiro, uma coisa que me veio aqui muito na cabeça, agora que você está falando, né, que os enredos são seguem uma fidelidade, tem um nível de seriedade nas histórias, apesar do viés, né, a estética bem infantil. Me veio uma coisa agora, é muito para os pais, os jovens pais, com os seus primeiros filhos agora, né, bem novinhos, os caras, né, os pais e as mães que curtem quadrinhos, que gostam desse ambiente, seja Marvel, seja DC, tudo são, né, já são consumidores de quadrinhos, começar a trazer os filhos para esse universo junto. Então, ele tem um conteúdo de roteiro que vai agradar quem já conhece, quem é mais velho, e tem toda a estética brincalhona ali, infantil e tudo para as crianças. Então, é um produto bem completo, se você parar para pensar. Pode crer. E tem linhas e linhas de brinquedos, né? Até hoje ainda tu acha alguma coisa por aí. Com certeza. E isso virou vários jogos de videogame também, muitas coisas assim. E eu curti a Super Hero Squad, eu achava legalzinho, divertidinho. E, bom, aí a gente tá falando aí por volta da sua infância, né? E coisas da sua infância, talvez algumas coisas já tenham chegado na adolescência, mas essa parte adolescente é sempre mais complicada, né? Principalmente pra nós nerds. Olha,
Tá, eu vou botar a bateriazinha aqui. Para nós nerds, a adolescência é sempre uma coisa meio conflitante, porque a gente tem os gostos diferenciados da maioria dos nossos amigos. E sim, tem uma estética diferente. Escola, tem o bullying, né, que a gente sofreu. Bullying? Nem tinha isso. Eu sempre fui muito tranquilona, pra falar a verdade, assim, porque eu sempre fui muito brigona, né, então o pessoal não tinha muito saco pra brigar comigo, porque eu brigava de volta. Mas eu era da turma que tirava nota ok, tirava nota boa, até porque eu era bolsista da escola, então eu tinha que seguir um ritmo de nota, né? Uhum. Mas eu participava, eu era meio polivalente, assim, eu era ao mesmo tempo da equipe de esporte da escola, eu joguei vôlei, inclusive eu morro de orgulho, porque uma das meninas que jogaram comigo na escola hoje são uma das maiores jogadoras de vôlei do mundo, que é a Sheila. Então, nossa, morro de orgulho, assim, de ver alguém que tava ali e você vê que a pessoa, sabe, foi, assim, morro de orgulho mesmo, gente. Eu sou muito coruja. E só pra gente fazer uma colocação, e ela sabe. Você ainda mantém contato, assim? Não, na verdade eu fui depois ela era um ano mais velha, mas eu jogava na equipe mais velha. Muito duvido que ela não lembre de mim, mas o irmão dela lembra porque eu fui pra faculdade junto com ele. Então a gente foi colega de escola e tudo. Então, junta a foto do pessoal da escola e tal. Nem ligo, né? Imagino que não lembre, mas, cara, é muito legal, assim. Igual teve também outra colega minha que foi pra Itália e ela joga vôlei profissional na Itália. Então, assim, ver aquelas coisas de sonhos de criança e você vê que a pessoa conseguiu, sabe? Pô, legal. É incrível. Então, foi muito legal. Tem um episódio muito engraçado da Sheila, que foi logo no início, quando ela entrou na seleção brasileira, teve um amistoso Brasil-Japão. E nessa época eu tava no Japão. Foi logo depois da Copa do Mundo de Japão-Coreia. E aí quando ela entrou na quadra e tudo, e eu gritando desesperadamente, Sheila, 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 ela olhando assim, e aí tava eu e mais uma galera que era da escola da época e tudo. Então eu tive a impressão de que ela olhou assim, meio que deu uma reconhecida, assim. Então é o máximo que eu tenho assim de história pra contar, mas foi sensacional. Mas voltando, né? Aí teve a parte de escola, então eu era da galera que tirava as notas boas, ao mesmo tempo eu era da galera que ficava desenhando na aula o tempo inteiro. Então os professores ao mesmo tempo me amavam e me odiavam. E tinha sempre assim, uma turminha lá dos caras que tentavam zoar a gente, porque, não sei se você gosta de Pokémon, porque quadrinho é uma coisa de menina. Tinha uns lances desses, né? Todo mundo sabia que eu jogava videogame, assim, então a galera me zoava muito pela questão meio tomboy da coisa, assim. Mas ao mesmo tempo que isso também me trouxe muitas oportunidades. Eu conheci muitas pessoas desde a época de escola, que hoje são grandes amigas até hoje. E veio disso, assim, então tinha professoras que respeitavam isso, tinha professoras que ficavam, mas isso não é legal pra você. Então foi um negócio meio louco, assim, pra falar a verdade. Acho que na faculdade foi mais bacana mesmo, porque eu já fui direto pra área de design. Então na faculdade eu tinha uma professora que foi inclusive minha orientadora depois de graduação, e uma das matérias que ela lecionava era a história da arte e movimento. Então falava desde as primeiras animações, os primeiros filmes, né, que tinha da viagem do homem à lua, que tinha aquela animaçãozinha do foguete furando o olho da lua, que depois virou um clipe de Smash Pumpkins, enfim. Aí ela tirou uma aula. Exato. E aí ela tirou uma aula, eu lembro que foi, acho que minha aula favorita da faculdade até hoje, pra explicar pra turma de onde Matrix veio. E aí ela chegou com a animação do primeiro filme do Ghost in the Shell. E agora Ghost in the Shell tá na alta por causa do filme com a maravilhosa Scarlett Johansson. Uhum. E aí foi muito legal que... E eu já conhecia Ghost in the Shell na época e tudo, né? Já era bem envolvida, assim. E aí ela falando, então, gente, a gente vai entender aqui de onde Matrix bebeu da fonte pra fazer as coisas. Então começou a passar o filme e ela ia pausando o tempo inteiro pra falar, tá vendo isso aqui, os conectores no pescoço? Pois é, Matrix pegou igual, não sei o que, não sei o que. Tá vendo essa roupa aqui da Motoko? Pois é, isso foi inspiração depois pra roupa da Trinity. Porque essa cena quebrando a janela da Trinity? Pois é, porque veio aqui da Motoko.
E aí ela gastou 1 hora de aula e não tinha passado 15 minutos corridos de filme. Assim, foi muito legal. Então, pra ela era da faculdade que não era conhecedora assim, de anime, o pessoal, minha nossa, sabe, minha vida é uma mentira. E eu assim, mostra mais. O mais engraçado é que semana passada, eu esqueci o nome da revista americana que fez uma matéria sobre o Ghost in the Shell com a ScarJo na capa. E escrito assim, Ghost in the Shell is the new generation Matrix. Eu olhei aquilo, oi? Eu vi, você comentou inclusive no Facebook. Então assim, super clickbait, né? Tipo, gente, não é assim, mas enfim. Mas foi muito engraçado, assim, gente, olha, que negócio meio Inception, né? A série que deu origem a outra, na verdade, a próxima geração da própria, foi um negócio meio louco, assim. Porque se você for olhar, a gente vive num mundo de pessoas que dão opinião. Muitos colunistas hoje trabalham, os que são jornalistas, né, no caso, dão opinião, né? O cara vai lá e dá a opinião dele sobre o assunto. Eu acho que às vezes a gente tem que deixar um pouquinho da opinião e fazer o fato. O fato é, isso é branco e é branco. Ponto. Eu preferiria que fosse azul. Não, isso é branco e é branco. Então Se quisessem fazer uma chamada com Matrix no meio, pra chamar atenção, porque Matrix é conhecido, podia ser assim, descubra a origem do Matrix, sabe? Descubra de onde surgiu o Matrix, ou coisas desse tipo, fazer um gancho pra mostrar, né? A pergunta passa a ser a seguinte, será que ele sabe? Né? Será que ele sabe? Você não precisa ser perito no que você está escrevendo, né? Exatamente. As pessoas escrevem, às vezes sem fazer consultas, sem procurar nada. E vão escrevendo, né? E cada dia que passa você vai vendo aí as coisas que vão acontecendo. Bom, a gente viu um canal de televisão botar no ar uma matéria dizendo que aquela cena que você estava vendo ali era um teste para o motorista do presidente dos Estados Unidos. Era Forza, não era? Era Forza. Era um jogo. Então você vê como o nível tá chegando, que os caras vão falando, né? Vê no Facebook 2, 3 falou igual, então é verdade. Hoje em dia, eu até desvirtuando um pouco do assunto nerd, a gente qualquer dia desse vai parar para falar sobre isso, porque isso rende muito papo. As pessoas hoje acreditam nas coisas que são repetidas no Facebook. Então, isso é uma grande verdade. Se tem um grupo que fica repetindo a mesma coisa, né, e repetindo, tem uma hora que tem gente acreditando naquilo. Não precisa ir longe, a gente pega assim, eu poderia falar de política, de algumas ideias ideológicas que a gente tem por um monte de gente falando por aí, mas eu vou falar de uma coisa que eu acho que 80%, vou falar que 90% das pessoas vão concordar comigo. Existe gente hoje, por estar sendo repetido diversas vezes isso na internet, que acredita que a Terra é plana. E que o homem não foi à Lua. Não, o homem não ia à Lua. Assim, você tem todo um tchan de teorias de conspiração, políticas ideológicas da época e blá 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 blá. Ponto. Eu tenho meio que assim, eu acredito que o homem foi à Lua, mas que eles não transmitiram aquilo ao vivo nem a porrada. Ponto. Né? Porque se você olhar, as coisas estão lá. Mas que aquilo não foi ao vivo daquela maneira que eles mostraram, não foi mesmo. Né? O cara pegar e falar, tá tudo bem aí? Sim, senhor, estamos na missão lunar. Não. Pô, o cara naquela época mal conseguia fazer uma ligação pro estado do lado. Pra cidade do lado. Tava falando com a Lua assim, direto. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Hoje você não transmite TV pro Japão sem lag. Via satélite. E aí os caras estavam falando na Lua basicamente sem lag. Não, aquilo foi montado. Mas o cara foi na Lua. Tanto que você vê as coisas lá na Lua. Dá pra ver algumas coisas que ficaram na Lua. Isso aí é uma questão de como você apresenta o fato que você fez. Mas a Terra plana, Raquel? Aí, né? Migo, não dá pra defender, né? Não dá, não tem como, cara.
Tu pega um avião, tu sai do Brasil, aí ele pega ali, você que foi, ele, provavelmente você tenha feito essa rota, ele vai ali nos Estados Unidos, talvez em Nova York ou Miami, aí você atravessa os Estados Unidos, chega em Los Angeles e aí ele vai embora. Quer dizer, aí você chega na borda do mundo e faz a curva, né? Toda a curva, muito mais rápido do que se você estivesse fazendo a volta, porque o avião vai no ritmo até chegar em Los Angeles. Quando ele chega em Los Angeles, para manter a farsa, ele tem uma super aceleração na borda para chegar no Japão e você achar que você não virou. E não rola, né? Ai, gente, não tem nem o que dizer. Apenas sentir. Não tem sentido nenhum. E tem gente que acredita. O cara que fez o blog já falou, gente, era uma piada. E a coisa continua ganhando peso. Eu vi uma tirinha que eu achei muito engraçada. Falava assim: mães e pais na época do início da internet. Ai, filho, você não pode acreditar o que tá na internet, porque é tudo mentira, não sei lá das quantas. Aí, pais e mães hoje. Ai, gente, mas eu recebi essa notícia no WhatsApp, olha só, meu Deus, como isso é verdade. Então, é tão fantástico como os golpes, né, que a gente tem todo dia, né, as verdades, né. Hoje eu tava numa cliente e na hora que eu tava vindo embora, ela me chamou a secretária, no caso, o Eduardo ainda tá aí? Ela falou, tá ali e tal. Pede pra ele me esperar que eu quero fazer uma pergunta pra ele. Eu falei, vem bronca, né, porque eu já tava indo embora. E eu não vou falar nomes, até pra não envolver nada, mas aí ela me chegou com um papel, olha, me ligaram agora dizendo que eu tenho uma revista que tá me cobrando um anúncio que eu não fiz. E meu nome tá na primeira vara, me deram um telefone, inclusive de São Paulo, né? A gente tá em Belém, né? Pra ligar e pra fazer isso. Aí eu falei, não, vamos ver, né? Aí eu peguei, olhei e falei, não, vamos botar aqui o site dessa revista. Não tem site. O site tá em breve. E vai ficar em breve, obviamente, o resto da vida. Aí vou procurar o telefone, né? Peguei o telefone, joguei, né? E tem aqueles sitezinhos da internet que a gente tem, um aqui, outro ali e tal. Eu falei, não, deixa eu tentar outra coisa. Aí botei o nome da revista, que eu vou falar, porque como é golpe, todo mundo precisa saber que é Guia Brasil. Entenda que não é guia turístico do Brasil, não é guia de hotéis do Brasil, é Guia Brasil só, junto. E aí eu botei Guia Brasil, é golpe. Aí tava lá no Reclame Aqui, barará, e o telefone deles. O mesmo telefone que ela tinha recebido. Os caras dando golpe nos outros pela internet, dizendo, né? Aí, claro, você liga pro número que ele te dá, a pessoa atende como se fosse um cartório, e aí ela vai te mandar uma conta para você fazer um depósito, e a pessoa faz. Infelizmente, eles não... eu já vi umas paradas dessa de domínio. Domínio eles fazem também, mas o domínio é legal, né? Que na verdade é um servidor. Eles fazem... É um servidor que tá te vendendo o espaço pro teu site. Não, isso já aconteceu. Eu não vou lembrar agora o nome da empresa que fez isso. Mas eles pegam os dados da pessoa responsável pelo domínio, né? Você vê isso no Registro BR. E mandam um boleto para o endereço da pessoa com um valor, falando que é para pagar o preço do domínio e tudo. Só que você vê logo de cara que não é o preço do Registro BR, não é os dados do Registro BR que estão ali. Então, uma pessoa, por exemplo, sei lá, pessoal de prestação de conta de empresa e tudo, que vê ali, chegou um boleto, tá falando que é pagar o domínio de internet, vai lá, paga automaticamente, você simplesmente está mandando dinheiro de graça com uma conta que não tem nada a ver. Eu já vi isso associado a algumas empresas que cobram dizendo que é o domínio e a hospedagem. Só que na verdade você não contratou nada daquilo, e assim, não tinha hospedagem, não tinha site nem nada, era simplesmente o domínio, e ali falando, uso de domínio e tal, e o preço, assim. Então, se a pessoa não presta atenção nisso direito, se ela não entende o que está acontecendo, fica uma conta, o cara vai lá e paga. E é aquela história, repete várias vezes que vira verdade. Voltando ao nosso assunto, e nessa época você já estava faculdade, né? Você já estava fazendo cosplay?
eu comecei com cosplay, eu tava primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio? Mas aí, deixa eu só perguntar. Vamos colocar a coisa na situação. O seu primeiro cosplay, agora vamos ser momento ternura. Então, meu primeiro cosplay foi a Jessie do Pokémon, da equipe Rocket. Por incrível que pareça. Mas foi alguma coisa relacionada com a escola ou foi uma decisão sua assim, vou fazer um cosplay? Eu acompanhava muitas revistas que tinham na época, né? Animax. E aí depois eu cheguei até a conhecer o pessoal da equipe da Animax, que é o Peixoto, principalmente. Trabalhei com ele em vários eventos. Tinha o pessoal da Herói também. E internet já, né? Eu dei sorte também de usar a internet cedo. Então eu tinha meu incrível Pentium 100, que nem era MMX na época, com seus fabulosos 4 de RAM, né? E aí já navegava no meu incrível modem US Robotics 28800. Então eu já via o que era eventos pelo país afora, aconteciam muito em São Paulo, mesmo estando em BH eu já via isso, e via fora também, né? Os famosos Comic Con lá de fora. Então eu vi a galera fantasiada e mexendo com aquilo, e eu falei, pô, que é isso de cosplay, cara? E fui olhar, e na época tinha algumas colegas que moravam, elas eram de São Paulo, mas estavam morando em BH, então elas vinham pra São Paulo e elas já conheciam esses eventos. Aí eu fui com elas, e aí eu falei assim, pô, eu vou brincar também. E aí eu fiz o uniforme da Equipe Rocket do Pokémon, e foi super divertido, assim, e é uma coisa que eu acho super gostosa, e continuo investindo nesse hobby até hoje. Porque pra mim é um stress relief, assim, incrível. De você trabalhar as coisas, de trabalhar manualmente mesmo, falando, de você fazer as armas, e fazer os detalhes, e mexer com as costuras, e comprar os tecidos. E você conhece muita gente. E é uma maneira super legal de interagir com pessoas. Eu vejo gente que, por causa de cosplay e de tomar coragem de subir no palco, melhorou até no trabalho, sabe? Para poder se expressar melhor numa reunião, para vender melhor um produto, na faculdade, na hora de apresentar alguma coisa para os professores. E isso me deu a oportunidade de viajar fora aí pelo país. Então, hoje eu trabalho com eventos em 4 estados diferentes, que são fixos. E vira e mexe tem outros lugares que eu tô indo. Então, pra mim é sempre um prazer. E me divirto pra caramba, assim. Sou muito meninona nesse quesito ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por um acaso, nesse correr de eventos, pintou um convite pra vir em Belém? Belém ainda não. Mas adoraria. Viu? Galera daí, se quiser chamar, apresente palco, apresente cosplay, conversa com a galera de YouTube mesmo. Inclusive, acho que um dos eventos que eu mais curti esse quesito foi o Anime Extreme que teve em Porto Alegre, cara. Eu conheci gente pra caramba, Júlio Cossiello, conheci o Felipe Neto. Eu mudei muito a minha vamos dizer assim, meu pré-conceito mesmo, a ideia que eu tinha formado a respeito dos youtubers, e quando você vai entrevistar os caras e sobe com eles no palco, você vê que é outro mundo, assim. Eu achei bem legal. Então, fica aí a porta aberta se quiserem me chamar, ó. Não, é porque aqui costuma ter 2, 3 eventos desse por ano. E são eventos. Eu, infelizmente, digo assim, é bom porque eles competem entre eles, eles estão sempre tentando melhorar. Né? E é ruim porque eles dividem a força às vezes. Né? Entendi. E fica uma coisa meio dividida, eles não conseguem crescer muito. Aqui tem um foco muito grande em trazer dubladores. Eu não sei porque todo evento que tem aqui, eles trazem dubladores. Dubladores. Isso até é bem comum. É uma coisa até mais old school, assim, você trazer dublador. Aí falta trazer as outras áreas, né? Outras pessoas que estão lidando na área. É óbvio que trazer um Felipe Neto para um evento, trazer um youtuber famoso, custa, né? Tem custo. Com certeza. E aqui em Belém as coisas às vezes as pessoas não lidam com esse mundo virtual da maneira que tem que ter. Mas vamos agora àquela sessão que vai mexer um pouco com o público e com você. Diga. É a parte que eu começo a perguntar dos melhores e dos piores. Vamos lá. Essa é a parte ruim.
Vamos lá, vamos começar. Daqui a pouco a gente volta a falar mais atualmente do que você anda fazendo. Dos filmes, qual deles você, assim, pode dizer que é uma referência sua? Pode ser mais de um, não precisa ser um não, tá? Um que eu já até mencionei aqui, que é o Exterminador do Futuro 2. Eu sou extremamente fã da franquia Terminator. Amo mesmo, e o 2 é um dos meus filmes favoritos. E Linda Hamilton também sempre foi muita referência, assim, de mulheres fortes nas histórias e ficção científica e tudo. Então, cresci muito com aquilo, fui muito inspirada por isso. É um filme que não é, assim, de conhecimento nerd, mas que me marca muito por questões de infância e tudo, que é Os Irmãos Cara de Pau, os Blues Brothers. Blues Brothers, adoro Blues Brothers. Ai, maravilhoso, gente, adoro Adoro Blues Brothers. E detalhe, né? Eu pra ser um Blues Brother não falta muito. Não, faço o Jake tranquilo. Maravilhoso. Tá? Pra chegar na lanchonete, pedir 4 galinhas fritas e um suco. Mais ou menos assim. Porque eu tenho chapéu, eu tenho óculos, não é o óculos igual o dele, mas eu tenho óculos escuro, eu não vou tirar meu cavanhaque também. Mas terno preto, gravata preta, camisa branca. Eu cheguei a comprar uma gravata preta só pra fazer a graça. Olha, já tem um cosplay pronto, olha que maravilha. Tem. É só deixar a costeleta crescer. Maravilhoso, arruma um Elwood aí e já é. Já é, pode ser. Pode ser que de repente a gente consiga convencer alguém de ser um Elwood na BGS ou na BGC ou num evento que a gente venha se encontrar. Olha, acho digno, acho correto. Olha, Cris, você podia brincar. É nóis. Cris, olha, eu não vou pedir pra você tirar a sua barba. Não vou porque eu não vou tirar o cavanhaque só pra fazer. Mas a gente podia tirar um dia, né, que a gente deve estar vários dias na BGS. E vamos botar a nossa graça pra estar todos de cosplay. De repente vai ser bem divertido. Sem dúvida. E aí posso ir tranquilamente de Irmãos Cara de Pau. Se ficar muito quente eu tiro o paletó, mas não tem problema nenhum. Eu vou. Vai ser divertido. Vamos amadurecer a ideia. Claro. Dou todo apoio. E quadrinhos, assim, alguma coisa que tenha uma referência forte pra você? X-Men, principalmente na época do John Madureira, que é um dos meus desenhistas favoritos. Ele que eu considero ele como um marco revolucionário que salvou o mercado editorial na época, quando foi a crescente do universo de anime e mangá chegando no ocidente, e coincidiu com aquela época que a Marvel estava muito de mal a pior e a DC também não estava muito diferente, estava quedas de vendas. E mesmo artistas na época como o Jim Lee, o Jim Lee segurou muito o título na época da Equipe Azul, Equipe Dourada, mas quando chegou aquela época do revival do Império Shi'ar, que teve o Joseph, teve o Mundo de Apocalipse, que aí o Madureira entrou e ele começou a fazer aquele traço híbrido dele, juntando o estilo ocidental com o estilo oriental, e aquilo ali. E mudou muito também técnicas de coloração, que foi quando entrou a equipe do Liquid e começou a parte de coloração computador, né? Computação gráfica nisso. O Liquid foi, acho que, o primeiro estúdio da Marvel, não tenho certeza, tá? E isso mudou também técnica, como eu falei, né? De cor, de arte final, a narrativa também se tornou uma coisa muito mais dinâmica. Eu achava aquilo incrível. E aí depois que teve o Mundo do Apocalipse, e aí que inclusive a vampira teve o cabelo da Motoko Kusanagi, né? Ele falou que foi proposital disso. E depois, quando teve o resto das histórias, foi muito legal, foi muito legal. Então isso pra mim foi um marco muito interessante, que é uma época, é uma estética que eu gosto muito. E a segunda é o volume 3 da Mulher Maravilha, que começa com a história do quem é a Mulher Maravilha, que é depois das crises, né, que ela quebra o pescoço do Maxwell Lord. E aí eu até esqueci o nome do primeiro escritor, e em seguida vem a Gayle Simone, que é minha roteirista favorita, minha escritora favorita. Amo ela de paixão. Conheci ela no FIC, que teve, né, o Festival Internacional de Quadrinhos, que teve em Belo Horizonte, e ela é sensacional, assim, tem milhões de coisas autografadas.
E também junta uma história incrível, um roteiro muito legal, um desenvolvimento de personagem da Mulher Maravilha que só se via na época do Jorge Pérez, e traço do Terry Dodson. E eu acho que o Terry Dodson e a esposa dele, que inclusive é minha xará, né, a Rachel, são assim uma dupla incrível. E gosto muito do trabalho do Terry Dodson também numa outra série que é da Black Cat com o Spider-Man, que é o Evil That Men Do, né, o Mal no Coração dos Homens, como ficou aqui no Brasil, que é roteiro do Kevin Smith. Kevin Smith, aí se vocês não conhecem na parte de roteiros, é capaz que vocês conhecem por ser o Silent Bob do Jay Silent Bob. Ele é um roteirista sensacional. Por ser o dono da loja de quadrinhos. E eu acho o roteiro incrível, a arte maravilhosa. Então, é sensacional. Ele desenha as mulheres assim, incríveis, lindas, maravilhosas. Os caras também são muito legais. É meio não é um pin-up quanto um Adam Hughes da vida, mas é bem legal, assim, é bem expressivo. E a história trata muito de conceitos muito reais da nossa vida, que é estupro, tráfico de drogas, e coloca a história da Black Cat e do Spider dentro disso. Eles começam a investigar um assassinato, e aí descobrem que tem envolvimento de drogas, e aí acaba que entra também o Matt Murdock, né, o Daredevil, o Demolidor, junto da história. Então elas saíram em 3 edições nos Estados Unidos, eu acho, 3 ou 4 edições. Aqui no Brasil acho que saíram 2, né, que eles faziam aqueles apanhados. Mas assim, é muito legal, é uma história separada assim do universo. Não chega a ser um spin-off, mas ela não tá numa sequência assim junto dos livros, mas é muito legal. Então vamos dizer que são esses marcos, esses 3 marcos aí que eu coloquei. O Gil Madureira, do X-Men, o Terry Dodson com a Mulher Maravilha, e o Terry Dodson e o Kevin Smith. Falando duas coisas para falar aí. As suas duas referências eu não li, a segunda e a terceira, mas a primeira com certeza. Só pra mim lembrar, por causa do Legião, não é? Legião foi criador do Reino do Apocalipse. Do Reino do Apocalipse, que não é o... gente, se vocês não leram, sinto muito, tá? Ele mata o Xavier, não é isso? Isso, ele cria... Ele mata o Xavier antes do Xavier conhecer... Xavier seria... Antes do Xavier ter criado os X-Men. O Xavier chega a conhecer o Magneto. Antes deles brigarem, né? Na verdade. Na época que eles eram amigos. E aí o Magneto se imbui... Pai, né? Ele se imbui do espírito do Xavier. E aí porque foi exatamente isso. Foi o sonho do Xavier era fazer com que os mutantes pudessem ser aceitos e eles pudessem aprender a conviver com os humanos também. E aí, né, eles já tinham aquelas discussões dele na época, e o que acontece? Ele vê um mutante matando o Xavier. Então ele se torna cada vez mais tomado por aquilo, porque o que era a grande divisão, que eu acho, entre o Magneto e o Xavier? O Magneto sofreu o mal dos humanos, né? A história dele, de sobrevivência, do nazismo, etc. e tal. Então ele sabe o que os humanos são capazes de fazer. E o Xavier sabia do que os mutantes eram capazes de fazer. Então tinha essa diferença. Quando o Magneto vê o que um mutante mal intencionado pode causar, aí ele abraçou a causa do Xavier e aí ele cria os X-Men. E o que eu mais gosto dessa série é a Blink, porque a Blink não existia no universo convencional. Exato. E ela, eu acho, um personagem incrível. Eu gosto muito também de como ficou o Sabretooth, né, o Dente de Sabre. E tinha inclusive aquele sidekick dele, que eu esqueci o nome, que ficava na coleirinha. Feral. Era super legal também a história deles, junto da Blink. Eu gostei muito daquele... Fera também, que era Fera Negro, né? Que depois ele volta pro universo convencional e fica com os 2 feras. Tem muita coisa debaixo dessa ponte. Dá até arrepio. Mas foi uma boa época. Foi uma boa época de quadrinhos e foi um revamp, assim, muito forte. Né, de roteiro, de estética, de tudo, assim, foi sensacional. Mais uma, como algumas pessoas falam, mais uma das zoadas na cronologia dos X-Men, porque quando você volta dessas crises loucas, você nunca volta igual, né?
E aí eu lembro sempre que criavam nós históricos ali que viravam uma coisa que fulano não conhecia, depois não conhecia mais e assim ia. Era aquele momento que a gente corrigia as besteiras que fez. Isso é uma das coisas que me faz muito gostar de séries fechadas. Não necessariamente falando de mangá, mas eu gosto de, por exemplo, uma história que tem um início, meio e um fim. Porque, por exemplo, aqui a gente está lidando com heróis que são verdadeiros Highlanders, né? Eles existem por mais ou menos 40, 50, 60 anos. E aí quando você vai lidar uma questão de cronologia do mundo real com as histórias, que de repente aparece eles comemorando Réveillon de 2017, aí você pensa, mas peraí, esse mesmo herói não estava lutando na Segunda Guerra Mundial e por aí vai? Então é muito confuso. Eu acho que a questão também de você ter trocas de roteiristas e editores-chefes, enquanto você está lidando com os mesmos heróis e dando uma sequência nas histórias, acho isso de uma complexidade muito difícil e raramente fica bom. Então, não precisa também chegar ao ponto de, por exemplo, agora a DC está fazendo mais um reboot, né, que é o Rebirth. Exato. Então, teve a pré-crise, depois teve a pós-crise. Por exemplo, a Mulher Maravilha mesmo. 952. Antes dos 952, a Mulher Maravilha foi rebootada na Odisseia. E aí depois rebootaram ela nos 952. E agora teve essa amálgama louca aí que é o Rebirth, não sei o que. E agora vamos saber também o que vai acontecer com a história dela com a entrada do filme da Gal Gadot. E que eu inclusive estou muito ansiosa, porque eu gostei muito da Gal no papel da Diana. Mas tem essas coisas, então eu acho que, não sei, eu sei que de um ponto de vista mercadológico, marqueteiro mesmo, é bom você ter esses mesmos personagens, porque você vai vender, você registra as mesmas 5 imagens do cara e vende camiseta, lancheira, caneta, guarda-chuva, o que quiser com essas mesmas 5 imagens nos próximos 70 anos. Exatamente. Só que como leitora, como consumidor, é muito confuso, então, sei lá. Se chegasse e fizesse uma história, desse um reboot agora, que nem a Marvel também rebootou, e fizessem um início, um meio, enfim, para todos os heróis, que essa história se passasse em 30 anos dentro da história, mas que tivesse um fim, ou que o cara passasse o manto dele para uma outra pessoa. Então, a Marvel exemplo, tá meio que nessa pegada, né? Mas a gente sabe que não vai. A gente sabe que não vai, que isso? Vai bater errado, vai ter gente que não vai querer. E vai acabar voltando pro anterior. Isso era uma coisa que eu tinha gostado muito no Batman do Nolan. Por mais que o terceiro filme tivesse sido meio malucão e tudo, com a Anna Hathaway de Mulher Gata e tal, eu achei legal que a história teve um fim. O Batman teve um fim. Não a lenda, mas mas não é o Bruce. O Bruce Wayne, né? Então aquilo eu achei muito interessante, assim, porque é um arco que teve um início, um meio e um fim. Então, qualquer um pode assumir o Batman depois e tal, mas aquele Batman encerrou a história. Eu acho que, assim, o que eu falo do universo do cinema, que da parte da DC, é que realmente eles não precisavam ter feito o Batman continuar o filme do Batman, e eles meio que apagaram, né, que ele tinha morrido, e o Bruce Wayne tá lá como Batman. Né? E em compensação o filme do Super-Homem, que eles tiveram boas críticas, né? Boas críticas que eu digo, críticas pesadas, pela questão do Super-Homem ter destruído prédios, ter feito isso, ter feito aquilo outro, ter ficado muito mais sombrio e tal. Eles não esqueceram. Sim, mas eles não apagaram. Eles podiam ter... Bom, peraí, stop, vamos começar de novo. Já que a gente vai fazer um filme com os dois, quer fazer um filme com a Liga, vamos fazer um filme novo com os dois? Vamos, como eu já falei isso para algumas pessoas, vamos fazer os melhores do mundo, né? Vamos fazer eles dois lutando contra o Coringa e o Lex Luthor. Mas o Coringa morreu. Que Coringa morreu? Mas o Coringa que a gente vai mostrar não é o mesmo. Então a gente mostra de cara, né? Tipo, uma solução simples para esse tipo de coisa. Você mostra terra e de repente você refaz aquele monte de terra, né, como se tivesse você falando de multiversos, e aí você fecha de novo numa terra só e pronto, acabou. Só tem uma coisa que eu fiquei um pouco, posso até dizer, pesarosa em relação ao filme, é que no primeiro filme do Superman, primeiro que eu já fiquei
emputecida, porque pegaram uma das cenas mais significantes da história da Mulher Maravilha, que é a cena de quebrar o pescoço do Master Lord, e deram essa cena pro Superman fazer isso com o Zod. Na verdade ele tinha feito isso... Não, ele não fez, ele botou eles na Zona Fantasma. Não. Tem uma história do John Byrne, se eu não estou enganado, ele vai pra terra da Supergirl de Protomatéria. Vamos ver se você lembra disso. Que na verdade só tinha sobrado a Supergirl e o Lex Luthor. Que o Zord, a mulher, que eu não me lembro o nome dela, e o capanga do Zord estavam lá. Eles tinham destruído o planeta inteiro. Não tinha sobrado ninguém. Só o Luthor e a Supergirl de Protomatéria. Que não era nem a Supergirl. Aquela Supergirl meio metamorfa, não? Exato. Aí o Super-Homem vai pra esse universo. E quando ele chega lá, que ele tá pra botar eles se eu não tô enganado, que ele tá pra botar eles na Zona Fantasma. Não, ele não quebra o pescoço, não. Eu lembrei. Ele não quebra o pescoço do Zord, mas ele mata o Zord. Ele mata os três, na verdade. É que tem porque o Zord fala pra ele, você vai me jogar na Zona Fantasma, mas eu vou sair de novo. E quando eu sair, eu vou pro seu universo. Aí ele vê que não teria jeito, que qualquer lugar que aquele cara escapasse, e quando ele escapasse, ele iria de novo fazer aquilo, porque ele não tinha correção. Não tinha mais jeito. Aí ele elimina os três. É realmente uma cena pesada, mas não é, ele não mata, ele não quebra o pescoço, desculpa. É que tem uma significância aquela cena, né, que é exatamente aquilo, né, que é quando a Mulher Maravilha prende o Lorde no laço e fala, como eu paro você? Ele só me matando. E aí rola um negócio desse, mais ou menos, com o Zod, e ele fala, eu não vou parar até você me matar. E tem aquele choque do público em relação à Mulher Maravilha, que faz com que ela deixe de ser a Mulher Maravilha, né? A Dona Troy assume o manto e tudo, e ela fica escondida, e passa-se acho que 2 anos na cronologia, e que não se vê a Mulher Maravilha, a Diana, né? Diana de Themyscira. E pegaram todo esse lance da opinião pública que foi usada contra a Mulher Maravilha, que isso causa, que aí inclusive começa esse trecho que eu falei do volume 3, que eu gosto muito que é a Mulher Maravilha. E eles usaram isso para ser pretexto das pessoas não gostarem do Superman. Então, né, da opinião pública, aquele clash, né, de opiniões e tal. E aí, o que eu achei que ficou muito, como posso dizer, chato, foi o efeito Snyder, né? Porque o filme do Superman praticamente é um filme preto e branco, quase, né? As cores são extremamente lavadas, é tudo muito escuro, é tudo muito... até depressivo, se você for parar pra pensar. E o que era o choque interessante entre as mídias Superman e Batman? Você via, por exemplo, os desenhos. O desenho Metrópolis é uma cidade azul, de céu limpo, de esperança e tudo. E aí quando você viu o desenho do Batman, Gotham era desenhada em cima de uma folha preta, né? Folha preta. Você falou a palavra. Você já definiu, e já concordo com o teu argumento, na palavra que você usou para definir Metrópolis, que é a definição do Super-Homem. Esperança. Esperança. E Gotham, se é aquele ambiente dark, deprimente, perigoso, etc. E aí, quando você junta os dois filmes, os dois são a mesma coisa. Eu não sei se você ouviu, mas o pessoal não sei, eu acho que essa frase inclusive é até do Sidney Guzman, do Universo HQ, no podcast deles, né, no Confins do Universo, e ele fala, o problema é que você espera luz e trevas, e o Batman não é treva e o Super-Homem não é luz, ficou uma coisa cinza. O filme é cinza todo, o filme é pasteurizado, é uma coisa sem... E aí tiveram algumas soluções ali. Seria uma solução estética super sensacional pra narrativa. E eles não usam isso. E ficou pasteurizado, e ficou chato. E aí tem algumas soluções ali que são ridículas. Tem coisas ali... Salvar a Marta. Tudo bem que ninguém nunca tinha se ligado nisso. Ponto pra ele, né? Usar esse argumento legal. Mas, pô, cara, você é o Super-Homem.
O cara vira pra você e fala, olha, você tem que ir lá bater naquele cara, porque se você não bater naquele cara, eu vou matar tua mãe. E você não sabe onde ela tá. Aí você atravessa uma baía, né, que de repente eles botaram uma cidade colada na outra, e aí o cara atravessa a baía, chega lá, e porra, não, eu vou te dar porrada. Mano, é uma frase, sequestraram a minha mãe. Eu vou conversar com o Batman. Batman, a gente vai... Pum. Ok, a gente não vai se conversar, não. É porrada. Né? É dele chegar e já chegar falando, sequestraram a minha mãe. Pois é. Porque aí o cara ia parar e falar assim, como assim? Que papo é esse? Né? Ó, eu tive que vir aqui, eu tô aqui porque me forçaram a vir aqui. A gente tem que dar um jeito de salvar ela. Ponto. Fica aquela briguinha, sabe? De, sei lá, educação física na escola. Fica, gente, por quê? Mas era a grande cena. Mas era a grande cena do Dark Knight Return que eles tinham que fazer. Ai, mas eu achei que aquilo foi muita fanboyzice a custo de muito roteiro. Sim, eles podiam ter feito uma coisa muito diferente. Foi uma coxa de retalho, me desculpe, mas esse filme Batman Superman foi uma coxa de retalho de grandes cenas. Do Dark Knight ali e tal, né, da cena dos dois e tal, do anel de Kryptonita, etc e tal. Cara, mas se fizesse um negócio decente. Acho que a única coisa que salvou o filme realmente são os 15 minutos da Mulher Maravilha. Que chega, ninguém sabe da onde, e ela se mostra muito mais poderosa que os dois. Que tudo bem, do Batman, com certeza. Mas ela simplesmente para o raio. Que até hoje eu falei para um amigo meu, não vem que não tem, mano. O raio destrói tudo em volta. E o Batman tá de boa. Só faltou ajeitar o cabelo ali debaixo do capuz. Tipo assim, eu tava aqui atrás do capuz dela, senti nem o calor. Porra. Né? E isso, né, levantou muitas perguntas que parece que eles vão responder no filme da Mulher Maravilha. Que eles fizeram uma amálgama de algumas histórias da Hipólita com a Diana, né? Porque tem alguns spin-offs que retratam como se a Diana, a Hipólita, a mãe dela, muitos anos atrás tivesse assumido o manto, né, de Mulher Maravilha e tal, no mundo dos homens. E isso, assim, muito tempo atrás, antes da história da Primeira Guerra, da história do Steve, que seria a Segunda Guerra e tal, que virou a Primeira Guerra e tudo. E que, teoricamente, né, a Hipólita já tem centenas de anos, talvez até milhares. Milhares? E... milhares não chega a ser tanto assim não, mas deve ser já tem uns centenas de anos aí, ela deve ter uns 700 anos mais ou menos aí, talvez. E aí no filme colocaram que a Diana tem 500 anos de idade, e ela teve, né, a primeira a inserção dela no mundo dos homens, que virou a Primeira Guerra, para não conflitar de cara com os filmes do Capitão América, né, colocaram guerras diferentes. E obviamente vamos dar essa puxada aí, porque afinal de contas Battlefield tá aí, né? A mídia tá olhando a Primeira Guerra e vamos lá, né? Warner Company, né? Exatamente. Tudo. E aí eles meio pegaram alguns conceitos dessa história da Hipólita com a história da Diana. Então a Diana ali, na verdade, é muito mais velha que todo mundo. E então por isso que ela já é mais experiente, ela é mais forte. Mas a grande verdade é que esse filme da Liga da Justiça vai ter praticamente o mesmo tom de cinza, piada, eu acho, que o dos Avengers, eu acho. De cinza, talvez, ou talvez não, seja um colorido. Mas eu acho que eles cederam muito a opinião pública mas a Liga da Justiça tá séria demais. Vocês têm que dar uma aliviada. Tanto que o trailer do filme da Liga da Justiça é só piadinha. Eu não achei ruim, tá? Eu gosto das piadas, eu gosto dos negócios mais assim. Mas eu vi que eles fugiram completamente da proposta deles de ser algo completamente diferente dos Vingadores, e eles se tornaram os Vingadores. Só faltou o Nick Fury aparecer ali, o Samuel Jackson. Que fosse desde o início, então, né? Se era pra ser a mesma ideia, a mesma linguagem, que seja desde o início. Pra que dizer que vai ser diferente e depois falar, não deu certo? Dá pra ver que são decisões editoriais muito conflitantes. E parece que assim, a gente lançou um negócio, não deu certo, vamos fazer a continuação diferente. Não deu certo, então vou fazer um negócio diferente, mas continuando. Então, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Parece que tá muito tentativa e erro. Tem essa impressão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Eu olhei rapidamente, não quis me aprofundar no assunto e procurar a fonte, ou procurar o que houve, mas eu vi que tá rolando
meio uma coisa de conflito aí, de feminismo, não sei se é alguma reclamação. Na postagem que eu vi, estão falando até de reclamação na ONU então, sobre o filme da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, personagem fictícia, foi eleita embaixatriz do movimento, né, de proteção a mulheres na ONU, exatamente contra a violência contra a mulher, né, os princípios feministas. E aí, ela inclusive, quando teve uma celebração, que foi a Linda Carter, que representou a Mulher Maravilha no seriado dos anos 70, maravilhosa, Linda Carter, né, dá pra fazer essa piada, e a Gal Gadot, que agora é a nova encarnação da Mulher Maravilha nas telas. E aí foi uma coisa extremamente legal, porque a história da Mulher Maravilha nesses anos todos, né, desde a criação dela na década de 40 e tal, passou por vários estágios e muita coisa. Então eu acho que se fosse escolher uma personagem feminina, assim, eu já sou muito fã da Mulher Maravilha, mas eu achei assim extremamente correto. O que rolou? Você tem vertentes e vertentes e diferenças de pensamento dentro de qualquer ideologia, vamos dizer assim, né? Então, claro. Então foi um pessoal com uma ideia de que a Mulher Maravilha não poderia representar as mulheres por causa do aspecto físico dela. Que ela é bonitona, que ela é branca, que ela tem olho azul, que ela é magra, que ela é peituda, e a roupa que ela usa. Falaram que ela não poderia representar as mulheres por causa da roupa que ela usa. E eu, como mulher e participante, não vou dizer que eu sou, ai meu Deus, ativista, mas assim, participo de várias conversas, principalmente dentro desse meio nerd, eu fiquei um tanto, mas a gente não tá aqui batalhando para que a mulher possa usar o que ela quiser? E vocês estão falando que a Mulher Maravilha não pode vestir a roupa que ela veste? Então é isso? Vocês querem, estão exatamente contra ao que vocês mesmos defendem? Então ficou aquele momento pra mim, sabe? Então, e aí isso já causou um desconforto, e aí fizeram uma petição pra tirar a Mulher Maravilha como embaixatriz Tá falando sério? Do combate. Sério, isso aconteceu, e ela foi, como é que é demoted em português? Tiraram ela. Exato. Então, tá de sacanagem que a ONU entrou nessa. Fizeram uma. E aí a Gal Gadot e a Linda Carter fizeram cada uma nas suas páginas. A página da Linda Carter é bem interessante no Facebook, tá, gente? Ela mesma com movimento e tal. Ela posta coisas bem interessantes sobre o dia a dia, saúde e tal, e muita coisa sobre direito das mulheres. Então vale a pena de ler. Ela escreveu várias coisas também sobre o quão decepcionada ela estava e como ela não aprendia as coisas e tal. E aí, eles estão meio trazendo isso, querendo fazer um boicote com o filme da Mulher Maravilha, por causa do histórico da Gal Gadot. Primeiro, porque ela não é americana. Segundo, ela tem ascendência de alguma etnia, não sei se é judaica. E ela serviu o exército. Então, as pessoas estão usando isso como um argumento. Para que... Eu vou falar pesado. Eu vou... Exército israelense, eu acho sensacional. Tudo bem que ele é obrigatório para as mulheres, mas ela serviu 2 anos. Eu vou falar, pra quem não sabe, que ainda não entendeu que o 967 é o ano que eu nasci, eu tô com quase 50 anos. E tem horas que eu exerço aquele direito de quase velho, sabe? Eu digo que idoso tem certos direitos, e um dos deles, quando eu chegar aos 60 anos, vocês que me aguardem, que é não precisar mais passar a mão na cabeça dos outros. Então eu vou exercer esse quase direito que eu tenho agora. Vai largar a mão de ser babaca longe de mim, porque perto me atrapalha. Porque, pelo amor de Deus, luta pro direito da porra da mulher ser igual. Luta pra porra do direito da mulher vestir o que quiser, fazer o que quiser. Aí a mulher não é americana, já não serve. Servir o exército é um monstro. É o quê? Um homem? O problema é esse? Que ela teve os mesmos direitos e ela cumpriu obrigações que, teoricamente, o sexo dela não fizeram diferença? E é por isso que essas feministas estão brigando? As mulheres são loucas, bicho. Eu acho ruim de chamar isso, porque... Eu até diria errado, porque assim...
vamos dizer assim, eu me considero feminista pra caramba, mas esse não é, não, é feminismo, não é o feminismo, né? pelo o termo feminismo, é feminismo. Exato. Não é feminismo. Exato. Obrigada. Não é essa, são pessoas loucas, desculpa. Pois é, então assim, mas Eduardo, isso abre uma discussão tão longa entre as próprias mulheres, sabe, discutindo entre elas. E eu acho sensacional que ela serviu o exército israelense por 2 anos, que é o mínimo obrigatório. E ainda assim, ela era modelo, aí ela deu um halt na carreira para servir o exército, e depois ela voltou a ser modelo. E ela é mãe, e ela teve, acho que o segundo filho dela agora vai ter. E ela faz tudo, e ela é atriz, e ela também super engajada em 1000 coisas. Ela eu achei um exemplo incrível de ator, né, no caso atriz, engajado no papel que vai participar. Ela foi em convenções, milhões de convenções, conversar com fãs da Mulher Maravilha, foi conversar com a Linda Carter, foi conversar com várias pessoas da indústria para querer saber mais da Mulher Maravilha e respirar a Mulher Maravilha. E ela se dedicou a estudar, e ela se dedicou até fisicamente. A transformação que ela passa, assim, do dia que ela foi escalada ao dia do filme, é incrível, assim. Ela se dedicou muito, e ela é muito interessada na personagem, e ela é apaixonada pela personagem, e eu acho que ela representa, assim, extremamente bem, e é muito inspirador como mulher, como fã de quadrinhos, como fã de cinema, sabe? Eu fico muito feliz de ver o quanto ela é uma pessoa incrível. Eu vou nesse filme, embora assim tivesse com certos receios, e talvez fosse porque acredito ainda que vai ser um dos melhores filmes da DC. E agora eu vou mais ainda, só de raiva. Só porque estão fazendo boicote, eu vou fazer. Nossa, eu vou assistir pré-estreia, eu vou assistir a estreia, eu vou assistir, sabe? Espero a sua matéria, a sua postagem sobre Mulher Maravilha. Já está eleita para escrever esse post. Então, assim, eu sei que às vezes de história pode ter uns, né? Não vão comer no fogo, porque a gente viu todos os outros filmes da DC, não é verdade? Mas eu sei que pela parte da Gal, eu sei que ela vai ser impecável. Porque o esforço e o profissionalismo dela e a paixão pela coisa que ela tá depositando e tudo ali é assim, fora de questionamento. Então disso eu sei que vai ser muito bom. Agora o resto do filme eu já não sei, mas vou estar lá feliz pra assistir. E eu acho que, sabe, a história dela, e tanto da atriz quanto da personagem, gente, acho que vale muito a pena de ver, de conhecer. Tem muito pano pra manga aí, falar de Mulher Maravilha, sim. E como estão indo as decisões dela, né, as decisões de roteiro em cima dela, o que está acontecendo, é bem legal, vale a pena. A gente vai voltar aos temas de personagens, até porque é óbvio, né, que eu poderia juntar o pessoal e a gente falar de quadrinho e falar de personagens, mas falar de personagens femininos ia ser uma coisa assim meio fora do contexto. Não que a gente não tivesse capacidade de se colocar no lado feminino da história, mas é sempre bom ter alguém que realmente possa se importar do fato, né, e falar como quem vive o lado feminino da história. E aí a gente vai voltar a esses assuntos de outros assuntos do lado feminino, que a gente precisa também falar disso, que eu acho que a gente tem muito machista de 13 anos, de 10 anos, de 15 anos na internet, principalmente nas comunidades de games, e a gente precisa vir falar disso. E a gente vai falar em breve disso. Com certeza. Isso aí vai ser um programa que eu vou fazer questão de colocar o pingo nos is. E de novo vou me imbuir do meu poder de quase velho. Pagar uns esporros generalizado. Bom, mas vamos falar de agora, né? Agora você tem o seu PS4. Sim. Né? Veio de um PS3 com um PS4, né? Eu tenho, acho que a escadinha família Sony toda. PS1, PS2, PS3, PS4, PSP, PS Vita. É isso. Tô até contando aqui. Calma. Calma, não vai. Bom, de repente ali um Fat, um Slim, né, também. O meu PSP, ele é o gordinho. E o meu Vita também é a primeira geração. Play 3 eu tive dos dois. O meu
Inclusive ano passado, que foi quando meu Play 3 morreu, depois de muitos usos, ele teve, como eu posso dizer, é como se a placa lógica dele tivesse dado uma espanada por superaquecimento, mas é porque era muito quente no meu antigo apartamento. E o kit de reparo, certo? A placa lógica não é mais fabricado. Então não é uma coisa que eu posso simplesmente mandar ele para o conserto. Então acabou que eu peguei depois um slimzinho, fiz o backup dos HDs, tudo tranquilo. Isso eu já tô acostumadíssima a mexer com isso. Mas já passei por vários modelos, sim. E aí você hoje tá jogando Resident Evil, né? Você já falou? Não, Resident não. Não, perdão, você tá jogando Final Fantasy. Perdão. Isso, eu tô jogando 14, que é o MMO, que eu já jogo. Caramba, perdi a noção do tempo. Eu tô desde o beta do Realm Reborn nele, acho que tem uns 5 anos. Nossa senhora. Pra 5, mais ou menos isso. Eu não joguei o 1.0 porque o meu computador não sobrevivia ao benchmark. Ele era um jogo muito pesado. O gráfico dele era sensacional, era uma coisa de louco, assim. Mas o meu namorado chegou a jogar 1.0 e aí quando saiu o Realm Reborn eu peguei a versão de Play 3 e aí o legal é que ele é um cross-platform, né? Você pode jogar no Play 3, no Play 4 e no PC. É tudo um servidor só. Então quando eu viajava eu levava o laptop debaixo do braço e jogava no laptop. Quando eu tava em casa eu jogava nos consoles. Mas eu tô jogando também o Final Fantasy XV. Eu tô com Digimon Story Cyber Sleuth, que eu acho legal pra caramba, porque ele é um Digimon completamente diferente, avulso das histórias dos desenhos, né, dos animes. Que mais que eu tô aqui do Play 4? E eu tava jogando Metal Gear Phantom Pain. Gosto muito da franquia Metal Gear. Mas diga uma coisa pra mim. Séries atualmente você tem acompanhado o quê? Puxa vida, de série eu tô paradona no tempo, viu? Vou ser bem sincera, porque não sobrando muito tempo. Bom, aí é complicado. Quando não tem tempo é complicado. Eu tava assistindo mais as séries da Marvel, né? O Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, eu assisti o Sense8, assisti... Caramba, aquele momento do branco. Caramba, calma, relaxa. Deixa eu perguntar, as séries da DC você tem acompanhado? Supergirl eu tenho acompanhado. Arrow eu assisti. Vamos ver a nossa sintonia, né? Porque eu vou medindo a minha sintonia com os parceiros assim, né? Onde a gente bate mais. Você acha a Supergirl mais super-homem que o super-homem do cinema? Infinitamente. Realmente, não tem jeito não. Eu acho que infinitamente geral. mais. Ela é muito mais super-homem, tem jeito. Com certeza, os ideais dela ali, a questão de identificação da vida dela humana e dos poderes dela e a paixão dela pela família e por fazer o que é certo e querer manter as coisas certas no jornal ali, aliás, na revista, né? Na revista. Ela é muito mais Superman. E eu acho, e ainda com todas as questões que viram meio soap opera, né? Que fica aquela coisa meio novela, né? Às vezes fica muito focado nos vamos dizer assim, nos questionamentos pessoais de cada personagem, né? Vida, e não é uma coisa assim, série de porrada. Algumas séries, a linha das séries da DC estão muito assim, né? Com aquela história de fundo rodando muito em questões pessoais de personagem. Mas uma coisa muito legal que eu gostei da série do Supergirl também foi a questão que eles colocaram a mulher como fundo também. As histórias de fundo não giram só em torno da Supergirl, né, da Kara, mas rolam em torno de mulheres. Você vê que eles até chegaram ali tentar fazer alguma coisa aqui e ali no como é que é o nome do cara? Finn, né? No Win, né? Win? O Finn, agora é o Win, que é aquele assistente lá da revista, né? E aí de repente deram uma tirada assim pro lado e o foco ficou mais entre ela e a irmã dela. Agora essa temporada. Achei legal pra caramba, não vou fazer spoilers, mas achei super legal as decisões assim de história da irmã. E assim, são mulheres diferentes
e todas muito importantes e muito fortes, cada um no seu conceito. Até a editora-chefe, dona da revista, também, ela é incrível, assim, a história dela que ela conta, de que ela veio do diário, escrevendo, né, as gossips no diário, e ela aí foi crescendo a respeito disso, teve a própria empresa, a própria revista e tal, e o que tornou ela e o que fez ela tomar as decisões dela, é muito legal, assim. E agora, essa temporada, a detetive. Sim. Né, que também é outra mulher, é outra história, e é muito bacana também, uma relação que está ali criada entre os personagens. Eu achei que a DC acertou muito com Supergirl. Primeiro, como você falou, é uma série bem diferente, mas a gente tem que pensar também o que? Ela passa em TV aberta, ela passa num horário diferente, e ela tem como atenção maior chamar o público feminino, de várias idades. Exato. Então ela tem essas personagens femininas interessantes, diferentes, só que várias pessoas, né, principalmente mulheres, diferentes, possam se identificar com aquilo. Eu achei super legal, e aquilo é isso mesmo, gente, quadrinho é pra todo mundo mesmo, e tem que mostrar mesmo as coisas, então eu achei que eles acertaram muito. Não. E a atriz que faz a Supergirl, ela é uma fofura, gente, eu fiquei muito fã dela. Não, ela realmente tem uma coisa assim de menina, né? Ela tem uma coisa quase angelical, você olha pra ela, você não vê maldade naquela pessoa. Pois é. Então, ela tem uma aura diferente. Muito bem. Aí eu fico pensando, será que algum dia na série vai aparecer a Power Girl? Complicado, né? Power Girl seria um personagem que não é desse universo, né? Ah, mas das bom, coisas se bem que o Flash tá aí, né? O Flash tá ali pra falar ao contrário pra gente, né? Tá tudo bem, então, tá? Seria muito interessante de ver dois lados completamente diferentes da cara, né? Então, fica um wishful thinking aqui. Power Girl que está disponível para quem comprar Injustice Ultimate Edition na compra. É verdade. Você tem tanto a Power Girl quanto a Supergirl para jogar, né? Que devem ocupar o mesmo slot, mas dito pelos produtores com histórias diferentes, né? Eu não sei se altera a história do jogo, provavelmente não, mas elas têm backgrounds diferentes, dublagens diferentes, cenas e fases diferentes. Ai, bacana. O que tá fazendo a minha carteira tremer toda vez que eu digo o nome Injustice 2. Respira. Vem aí. Mas, ó, de outras séries, voltando à resposta, ao assunto, eu parei de acompanhar a Arrow até o momento que o Arrow virou Batman Verde. Opa! Ele deu uma voltadinha agora. Eles deram uma recuada nisso. Ai, que bom. 15 temporadas depois, né? Porque eu vou te falar que tava difícil, gente. Começou a ficar meio chato. Cadê aquele Oliver Queen, tá? Pô, cara, sabe? Para de rir da minha cara. Para de me mostrar o Batman Verde. Eu quero ver a graça do Oliver Queen, que é, sabe? Muito mais que... Aí eu fui deixando meio de lado. Eu acho que da temporada passada pra essa ele deu uma voltada a ser Oliver Queen. Ah, graças a Deus. Mas o problema é que ainda tem umas 3 temporadas pra aguentar. Da onde mas você parou, né? Pula, faz o salto e segue em frente. Vou ler na Wikipedia ali a sinopse. Isso mesmo, pronto. Acabou. Eu vou dizer pra você que eu gosto do Arrow. Foi sofrido algumas coisas pra ver ali, foi meio chato. Mas como eu sou aquele cara insistente, segui até o fim. Segui até agora, tô acompanhando. De cinema você já falou bastante, de games também. E agora eu vou te perguntar, cosplays, quais são os planos? No momento, a Korra, né, do Avatar, a Lenda de Korra. A versão dela da 4ª temporada. E eu acho bem bacana. Avatar é uma série que eu gosto bastante. Eu não dava nada pra essa série. Falava assim, é um desenho americano que não sabe o que fazer da vida. Até que eu parei pra assistir. Muita insistência do meu namorado, que um dia me trancou em casa, ligou o Netflix e falou, assiste. Aí eu revirei a série em um final de semana. E depois eu fui pra série da Korra. E falei assim, minha nossa senhora, que incrível. E a Korra pra mim significa assim, muito assim, ela lembra fases da minha vida, adolescência, assim, as coisas que aconteciam. Eu falei assim, caramba, que incrível ver isso. Então me identifiquei muito. Então o próximo cosplay tá sendo a Korra. Inclusive
meu professor de Wushu, que tá extremamente feliz, porque ele gosta de cosplay. Ele, então ela luta um estilo assim e tal, e ela faz umas bases desse jeito, eu te ensinar isso pras fotos. Então, a gente se diverte muito. Seguida vai ser Final Fantasy XV. Eu não consegui decidir ainda qual das duas personagens eu gosto mais, se é a Cindy ou se é a Araneia. E aí vamos brincar de fazer as duas e a gente intercala com as amigas quem vai usar o quê. Tá certo. Momento isso. Então, provavelmente, se a gente vier fazer aquela brincadeira na BGS, provavelmente seja a BGS, que a gente venha fazer, num dos dias que a gente estiver lá, pode ser uma dessas 3 personagens. Inclusive pra BGS, já tá certo, no sábado da BGS a gente vai juntar um grupo de máximo possível de cosplayers de todas as séries de Final Fantasy, porque esse ano Final Fantasy completa 30 anos. Então no sábado já tem gente acho que já conseguimos juntar quase que no mínimo um de cada Final Fantasy. Nesse sábado eu vou estar com a Feng do Final Fantasy 13 e a gente até conseguiu juntar um grupinho legal, já temos os 6 protagonistas, mas tem gente, Final Fantasy 1, tem o Cécio do Final Fantasy 4, vai ter vai ter muita gente de Final Fantasy. Vai ter muita gente, vai ser muito legal. E se alguém que está escutando a gente quiser participar, entre em contato comigo. A gente montou um grupo gigantesco no Facebook, já tem mais ou menos 120 pessoas participando. E a galera tá montando cosplays novos, tem gente recalchutando os cosplays antigos. A ideia é se divertir bastante e mostrar muito amor por uma franquia que tá chegando aí a sua 3ª década. Linda e maravilhosa. Uau! Bom, galera, a gente já tá conversando aqui há algum tempo. Agora a gente vai para aquele bloco que vocês esperam alegremente, que é o nosso bloco de notícias. Yay! É isso aí, galera. Vamos começar falando de uma notícia que não vai adiantar de nada, porque já passou. Mas se a gente nunca falar disso, a gente nunca vai deixar vocês atentos ao fato que todo final de semana tá virando um ciclo. Vocês têm que ficar ligados que a Microsoft está sempre pondo um jogo ou 2 de graça para você jogar num fim de semana. Esse final de semana rolou Rocket League e NBA 2K17. Eita ferro, gastei meu inglês da semana inteira. Que ficam de graça esse final de semana. E você, provavelmente, nos próximos finais de semana, vocês vão ver outros jogos. Acho uma super iniciativa. Obviamente que não é só da Microsoft, né? Também é das empresas, de liberar o jogo num fim de semana para você provar e ficar com aquele gostinho, quero mais, e gastar um din-din. Isso me lembra muito, né, nossas épocas, vamos dizer assim, mais antigas, né, gente velha. Que era quando a gente recebia jogo shareware que durava uma semana, 15 dias, às vezes 30 dias. E aí, de repente, olha, acabou o seu tempo, agora você tem que comprar o jogo. Então, eu sinto um revival dessa sensação, assim, shareware. Isso é verdade. Pode crer, do shareware que você tinha um prazo para jogar o jogo, né? Ou Exatamente. um determinado espaço dentro do jogo, né? Como eles também já fizeram. Joga 3 fases e depois, se gostar, compra. O famoso demo de revista também, né? Nossa, sim. Que tinha uns 10 jogos no CD. Pode crer. Nossa, total. E também tá chegando uma expansão pro Rocket League do Hot Wheels, né? Eles vão botar os carros do Hot Wheels. Achei uma super sacada isso. Vai dar dinheiro pra tudo quanto é lado, né, cara? Você joga Nossa, com certeza. Compra o jogo, joga o jogo com o carrinho do Hot Wheels, aí vai na loja, tá no carrinho do Hot Wheels, que joga no Rocket League, e o dinheiro vai pra um lado, o dinheiro vai pro outro. É uma beleza. Fala do jogo, vai sair ainda esse ano, tanto pra Xbox One e pra Windows 10, o Cities Skylines. É um jogo, me parece, algo bem próximo do SimCity. Vai ter vida noturna. É isso aí pra bons adoradores da Maxis. O jogo vai sair pela Paradox Interactive e tá aí pra sair esse ano. Não tem uma data aqui onde eu estou olhando no Videogamer, não, um blog de Portugal, não tem nada dito certo. Como ele tá aqui dizendo que sai na próxima primavera. Primavera deles é nosso outono. É o nosso outono, né?
É isso aí. Então vai sair agora, no próximo trimestre, né? Isso. No próximo trimestre. Então vocês fiquem de olho aí que a partir de abril pode ser que pinte para vocês comprarem. Me parece algo tipo SimCity, com gráfico bonito, obviamente, um gráfico dessa geração. E nossa última notícia, tá fraquinha de notícia essa semana? Fraquinho? Nossa última notícia daqui da Microsoft é que ela anunciou a conferência dela do Xbox da E3, que vai ser no Sunday, que é o dia de comer Sunday. Vocês não sabem. Não é isso. Dia 11 de junho, às 2 horas da tarde. Pacific Time. Pacific Time dá umas 4 ou 5 horas pro horário de Brasília, né? Mais ou menos isso. Tem horário de verão, eu acho que é. É o meu horário. É o meu horário. 10, 11, 12, 13... 4 horas. Praticamente 4 a 5 horas. Fiquem espertos. Tem aí sites que fazem esse cálculo para vocês. Se você já no Google mesmo, então hora, né, Pacific Time em horário de Brasília, ele já te faz isso, faz isso na hora, rapidinho, já põe lá o trocinho para você mover e descobrir que horas que é. O legal é que vai ser domingo e a gente em casa vai ficar feliz, né? O que significa que a gente vai ter... estão aqui 19 horas horário de Brasília. Gente, não são 7 horas atrás não, gente, pelo amor de Deus. Não, vocês estão meio perdidos aí, não é tudo isso não. Desculpa aí, 7 horas 19, eles estão falando que vai ser que horário? 14. 14. 5 horas? Tá. É 14 para 19, 5 horas. Mais ou menos isso. Desculpa aí, pessoal da Adrenalina, vocês estão certos. Horário de Brasília, tá certo. É 18 e 19 horas do domingo. Pô, vai dar pra galera assistir legal. Eu espero que as outras empresas também marquem no domingo, né? Porque a gente consegue ver tranquilamente, sem se preocupar com questões de trabalho. Para quem estiver trabalhando, vai ser legal que todo mundo vai poder. Vocês sabem que a gente costuma assistir e publicar o mais rápido possível todas as informações no blog. É uma corrida louca, mas a gente faz direitinho. Não vamos falar de E3, mas vamos falar da Sony. Já está anunciado que em junho vai chegar o novo jogo do Crash Bandicoot. Na verdade não é novo, né? É um remaster. Por 180 conto. Vai jogar, Raquel? Pretendo. O mais engraçado é que Crash é uma das séries clássicas da Sony que eu não tive muito contato. E eu tenho amigos que adoram. Então, exatamente pela curiosidade de, por que esse negócio parece ser tão bom e eu nunca joguei, que eu quero jogar esse remaster aí. Eu, quando trabalhei numa loja de videogames, que a gente vendia jogos, né? De PS, do primeirão, eu joguei alguma coisa de Crash Bandicoot que eu achava muito doido o personagem do jogo. Não era muito meu tipo de jogo, já jogo tipo plataforma, se bem que ele é 3D, mas eu acho muito doido a cara dele, tem uma imagem dele parada aqui na minha frente. Ele tem uma figura muito estranha, né? O olho é maior que o outro, as sobrancelhas são desalinhadas. É muito doido. Salvo engano, o Crash é da atual Naughty Dog, que é a produtora de Uncharted. Também a linha deles de personagens principais, os protagonistas, são sempre personagens muito marcantes. Então, segue bem essa descrição aí que você tem. Infelizmente aqui a matéria tá tão sucinta que nem dá pra dizer de quem é, nada demais. Só falar aqui que é um dos principais símbolos do PS1 e realmente era. Sim. Pra acabar, como eu já falei, notícias são poucas, eu vou falar mal do Correio. O Correio perdeu 30 mil reais aproximadamente em cartuchos raros do Super Nintendo. Presta atenção, não perdeu R$1, nem R$10, nem R$100. Perdeu aproximadamente 30 mil reais. Aproximadamente, tá? Pode variar aí de 23 a 31 mil, dependendo do valor dos cartuchos e tal, de mercado. Mas eles perderam isso. Aproximadamente 5 pacotes de 100 cartuchos. São 500 cartuchos que eu